Olá a todos! Hoje o tema vai ser fruticultura. Vamos falar sobre os cuidados a ter na compra e na plantação de uma árvore de fruto no jardim de nossa casa. Como sabe, as árvores têm um papel fundamental no nosso ambiente, na nossa sociedade, na nossa vida, pois sem elas não conseguíamos sobreviver. Como tal, podemos não só ter árvores de grande porte ornamentais no nosso jardim, mas também podemos ter árvores de fruto que têm duas funções. Além de ornamentar o nosso jardim, também nos podem dar de comer. E então vamos aprender como cultivar o nosso próprio alimento. Já falamos anteriormente sobre a horta, agora vamos falar sobre a importância do pomar na nossa casa. Para produzirmos de uma forma sustentável, com suficiente quantidade e, acima de tudo, qualidade, temos que nos preocupar também com a gestão da envolvência do nosso pomar. E o que é isso, a gestão da envolvência? A gestão da envolvência é todas as infraestruturas básicas e paisagísticas que estão à volta do nosso espaço, como, por exemplo, as bordaduras das plantas arbustivas, especificamente plantas aromáticas e medicinais, as flores comestíveis, que atraem insetos polinizadores, as sebes à volta do espaço, com plantas, nomeadamente, um exemplo, temos o medronheiro aqui ao lado. Porquê? Porque além de dar fruto, é 2 em 1, podemos adquirir o fruto medronho e ao mesmo tempo também serve de alimento para os pássaros que possam vir visitar o nosso pomar e assim de uma certa forma acabam por consumir os medronhos e não a fruta que nós queremos consumir, o propósito, como por exemplo as nossas macieiras, laranjeiras, limoeiros, etc, etc. Outra situação que também é muito importante ter em conta, o pomar, o solo, a base. É impensável acharmos que a terra tem que estar isenta de plantas, sejam elas infestantes, silvestres, como vocês queiram chamar. Isso é impossível. Nós temos que nos preocupar no prado que vamos instalar no nosso pomar. Um prado permanente, ou seja, as famosas bandas ecológicas, que é o quê? É termos sempre a terra com um prado florido, ou com várias gramíneas, ou várias leguminosas, ou flores silvestres. Porque essa é a importância? Porque é 2 em 1 também, acabam por atrair os insetos antes de irem para as árvores de fruto para atacar a nossa fruta, acabam por se entreter, passa a expressão, no solo. Outra situação que também é muito importante, essas mesmas plantas que estão no solo acabam também por dar um pouco de nutrientes ao solo, que depois esse mesmo solo vai alimentar as raízes das árvores de fruto, porque essas árvores de fruto não são plantas sazonais nem anuais, são plantas que vão durar vários anos no mesmo terreno. Além das bandas ecológicas, além das bordaduras, também é muito importante a introdução de animais domésticos. Quais animais domésticos? As nossas galinhas, quem tiver cabras ou ovelhas, também acaba por ser, trabalhamos todos em simbiose. Nós acabamos por adquirir fruta para nosso consumo, acabamos também, ao introduzir os animais domésticos, as nossas cabras, anãs, ovelhas, galinhas, os patos, acabam também por se alimentar dos insetos que estão no solo, também acabam por fertilizar, ao libertar os seus excrementos, acabam por fertilizar o solo e assim acabamos todos de trabalhar em simbiose. Então o importante aqui é gestão da envolvência do pomar, é termos bordaduras de plantas atrativas de insetos polinizadores e auxiliares, sebes ou cortinas de árvores ou arbustos que acabam por proteger, como servir de corta-vento e também de abrigo para animais auxiliares. Devemos também ter em conta as bandas ecológicas, o tal prado florido no solo. Devemos também ter em conta a criar abrigos para insetos, como por exemplo o famoso, que hoje em dia muitas pessoas já estão a ficar sensibilizadas, os hotéis de insetos, podemos construí-los, no fundo acabamos também mais uma vez de recuperar, reutilizar, reciclar materiais, ou então também já há venda na área comercial e que também é muito importante falar nisso, porque cada vez mais esta área não é uma moda, é uma tendência e quem está a fazer essa tendência são vocês, somos nós e devemos continuar. Depois de percebermos a importância das árvores de fruto no nosso jardim, temos que perceber como é que as devemos adquirir, ou seja, o local onde vamos comprá-las, quais os cuidados a ter na altura da compra, se as árvores estão com bom aspecto, se estão na altura indicada para a sua plantação e como é que vemos isso. Primeiro ponto, temos que saber onde é que as vamos adquirir. O local mais indicado são viveiristas especialistas em árvores de fruto.
tentar descobrir o mais próximo da nossa zona quais os locais que vendem árvores de fruto. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque é o sítio mais indicado para nos poder explicar quais as árvores indicadas para a nossa área de conforto, para a nossa zona, se vivemos perto do mar, se vivemos no interior, tudo isso influencia na compra das árvores. Outro aspecto, como é que devemos de comprar as árvores? Devemos comprar árvores em vaso, como esta aqui? Devemos comprar árvores de raiz nua, como esta aqui? Vocês podem comprar tanto de uma forma como de outra. Agora, há aqui uma situação que devemos esclarecer. Árvores em vaso são árvores, à partida são mais caras, porque são mais velhas. Velhas, quando digo velhas, velhas de idade e não de aspecto, nem de porte. E as árvores em vaso, nós podemos plantá-las ao longo de todo o ano. As árvores de raiz nua são árvores mais jovens de idade e são árvores indicadas para plantar na altura do outono-inverno, ou seja, estamos na altura indicada para iniciar a plantação da nossa árvore de fruto no nosso jardim ou então para iniciarmos a instalação do nosso pequeno pomar. Temos aqui um exemplo de uma macieira de raiz nua e temos aqui um exemplo de macieira em vaso. Então, o que eu aconselho, o mais correto nesta altura do ano é comprarmos uma macieira, neste caso uma árvore de fruto de raiz nua. Mais uma vez, fomento aqui a parte da sustentabilidade, porque nós devemos pensar sempre não só na parte da sustentabilidade ambiental, mas na parte económica, porque a ideia é o quê? É nós, já que esta árvore é mais jovem, à partida é mais barata. Se é mais barata, vamos poupar dinheiro. Em contrapartida, ao ser mais jovem, vai durar mais anos no nosso espaço, no nosso jardim, no nosso pomar. O que é que devemos ter em conta? As árvores de fruto. Devemos ter em conta o seguinte: se vocês repararem, todas as árvores normalmente trazem este flyer. E o que é que diz aqui? Diz a parte informativa, diz o nome da planta, se é uma macieira, se é uma pereira, se é uma laranjeira. Neste caso é uma macieira. E diz o nome científico, Malus domestica. E o que é que diz mais? Atrás vêm as indicações. Vem a indicação como plantar a árvore, ou seja, em banda desenhada, e acima de tudo vem o principal e o que me leva-vos a indicar e a sugerir que vão comprar as árvores de fruto ao local indicado, ou seja, a viveiristas frutícolas. Porquê? Porque aqui diz assim o seguinte: passaporte fitossanitário. E isto é muito importante, vocês adquirirem uma árvore com o passaporte fitossanitário, com o cartão de cidadão da planta. O passaporte fitossanitário indica a credibilidade a nível de sanidade da planta, ou seja, a planta está isenta de doenças e de pragas. Não vai ser um foco de infecção para toda a nossa área e nossa casa, no nosso espaço, e acima de tudo, vocês através do passaporte fitossanitário conseguem perceber a origem da planta. Bem, já percebemos como é que podemos adquirir uma árvore de fruto e quais os cuidados a ter na sua aquisição. Vamos iniciar o processo de plantação. Primeira etapa no processo de plantação: retirar esta rede que envolve a raiz da árvore, cuidadosamente, com a ajuda de uma tesoura ou de uma faca. Nunca plantar a árvore com esta rede. Tudo se aproveita, tudo se transforma e vamos tirar também a rede. Pronto, estão a ver? Isto é resíduo. Entretanto, temos aqui a nossa raiz nua. O que é que vamos fazer? Antes de plantar as árvores, é muito importante passar as raízes por uma papa nutritiva, ou seja, passar as raízes numa papa que vamos fazer com composto e água, tipo uma massa. Para quê? Para passar as raízes, para as hidratar. E então vou colocar um pouco de composto do compostor, está aqui já há uns dias a estabilizar. Estou a colocar. Em seguida vou colocar água para fazer a papa. Agora envolvemos a massa, está um pouco líquida, parece que estamos a fazer papa a Cerelac para o bebê. Vão pondo. Mais um pouco.
Entretanto, temos a papa pronta. O que fazemos às raízes? Devemos, com o apoio da tesoura de poda, cortar as pontas das raízes. Para quê? Para estimular a planta, para estimular as raízes, para que ela se fixe mais rapidamente ao solo. Ou seja, estamos a estimular a planta. Depois de cortar a ponta das raízes, só a ponta, vamos mergulhar as raízes nesta papa nutritiva. Já passamos a raiz pela papa nutritiva, já podamos as raízes e agora vamos iniciar a plantação. Temos que ter em atenção o local onde é que vamos plantar a nossa árvore de fruto. O ideal será numa zona do nosso jardim que não tenha muita umidade. Eu digo sempre que o maior inimigo das plantas é a água, ou seja, a água em excesso, logicamente, que faz mal, não é? As raízes acabam por apodrecer devido ao excesso de umidade e acabam por não absorver depois essas mesmas raízes a água e os sais minerais. Por isso, devemos ter em conta o local do jardim onde vamos colocar a nossa árvore de fruto. Que seja um local que tenha pelo menos algumas horas de luz do dia, porque quanto mais luz houver, maior produção de flor vai ter e em seguida, claro, se vamos ter muitas flores na nossa árvore de fruto, depois iremos ter muitos frutos. Ou seja, nós para termos árvores de fruto com qualidade e suficiente quantidade, tem que ser numa zona soalheira. E então vamos iniciar o processo da cova e já temos aqui a nossa cova. A cova não é preciso ser muito funda, tem que ter pelo menos uma profundidade de 40 cm a 50 e um diâmetro pelo menos de 30 cm. A cova está pronta. Fizemos uma cova com uma profundidade mais ou menos de 40 cm, uma largura de 25 a 30 cm e agora vamos retirar a nossa raiz aqui da seção de cepá, estão a ver? E vamos colocar no centro da cova. E o que é que devemos fazer? Vamos, com a ajuda da pá, vamos começar a pôr terra, uma camada de terra. A seguir, aproveito a papa nutritiva para colocar dentro do buraco. Mais uma vez, repito, nada se perde, tudo se aproveita. E a seguir aproveitamos novamente para colocar mais uma camada de terra. Fazer uma caldeira, é fundamental fazer a caldeira à volta da árvore para que haja uma boa drenagem. Regar.